E aí, pessoal, você que trabalha com impressão 3D e está querendo calcular o quanto é o custo por impressão, ou seja, eu tenho uma peça para imprimir e eu não sei quanto de resina que eu vou gastar, qual vai ser meu custo a longo prazo. Eu vou te ensinar uma forma bem fácil de fazer isso. A gente utiliza o nosso Sheet Box, ele já vem com algumas pré-configurações, mas quando a gente começa a fazer grandes volumes de impressão, ou seja, muitas impressões de modelo para alinhadores ou um laboratório grande, isso vai fazer diferença lá no final do nosso mês para fazer o cálculo. E às vezes a gente utilizar uma outra resina que tem um custo melhor, vai valer a pena. Mas será que isso efetivamente é importante? Eu acho que a gente tem que calcular exatamente o quanto cada peça vai levar de resina. Isso a gente faz lá dentro do Sheet Box e a gente vai configurar a partir da resina que a gente comprou com um teste bem simples. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como. Bom, pessoal, para a gente poder calcular quanto de resina a gente utiliza ou quanto de uma resina específica a gente vai utilizar para fazer os nossos modelos, é importante a gente entender, primeiramente, o que é densidade. Densidade, basicamente, é a massa sobre o volume. Resinas de impressão 3D são líquidas, mas a gente tem um peso. As nossas resinas a gente compra por quilo. E a maioria dessas resinas fotopolimerizáveis que a gente utiliza no laboratório, no consultório, elas têm uma densidade entre 1,05 e 1,2 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que 1 litro de resina pesa entre 1.050 e 1.200 gramas. E a variação vai depender um pouquinho da formulação dessa nossa resina. Resinas de modelo que são mais líquidas, elas vão pesar esses 1.050 gramas. E resinas de carga cerâmica, por exemplo, que são mais pesadas, elas vão pesar às vezes mais do que 1.200 gramas num litro. E olhando aqui para o meu computador, a gente vai fazer alguns testes para a gente poder fazer efetivamente o cálculo correto do uso dessa resina. Quando a gente traz essa resina para cá, então eu trouxe aqui alguns testes. Eu fiz a impressão de alguns cubos para a gente poder calcular exatamente dentro do nosso software e já deixar pronto para a gente ver quanto de resina a gente vai utilizar e quanto vai ser o custo dessa peça utilizando a resina que a gente comprou com o custo que ela já tem. E para a gente fazer isso, eu trouxe esse cubo aqui dentro do nosso Sheet Box e quando a gente vai fazer o fatiamento, né, desse cubo para a gente poder imprimir, então eu vou aqui na aba de fatiar, ele vai já trazer um cálculo dessa resina, quanto que a gente gastaria em reais mesmo, para a gente poder colocar no nosso fluxo do laboratório, do consultório, se vale a pena a gente utilizar aquela resina e quanto cobrar às vezes um modelo. Ele abre aqui já algumas configurações que foram pré-estabelecidas, então o tempo que vai demorar para imprimir, o preço que já foi pré-estabelecido, mas a gente vai modificar isso para as nossas condições, para o custo da nossa resina, o peso e o volume dessa resina. Para a gente poder trabalhar, basicamente a única coisa que a gente não vai modificar aqui seria o nosso volume. Então, quando a gente coloca lá na nossa mesa de impressão, o software, que aqui eu estou utilizando o Sheet Box, mas a gente poderia utilizar outros softwares de fatiamento, ele já traz o volume efetivamente dessa peça, que nesse caso ele é 1,102 ml. Isso aqui é um cubo que eu deixei ele totalmente sólido para fazer as impressões. O peso foi calculado a partir de um pré-estabelecimento da densidade que a gente tem. E isso que a gente vai modificar para a gente calcular corretamente esse nosso valor. Então agora a gente vai conseguir ver isso e modificar para que a gente possa então cada vez mais ter precisão no cálculo do custo dos nossos modelos de impressão. Vou voltar um pouquinho aqui para o nosso modelo e eu vou utilizar para isso então 4 cubos que eu imprimi. E por que eu imprimi esses 4 cubos? Porque eu quero ver se tem alguma diferença. A gente pode fazer uma média então, do peso desses cubos para a gente colocar bem certinho. Então, eu vou utilizar o cubo que foi impresso, então ele é um cubo de 2 por 2 por 2 e eu quero saber efetivamente qual é o peso desse cubo para a gente colocar lá no cálculo do nosso software. Para isso, a gente vai utilizar essas balancinhas que são bem baratinhas, bem simples para trabalhar, que custam, sei lá, R$40, R$50 uma balança dessa, e elas vão nos ajudar para a gente fazer o peso desses nossos cubos. E a gente vai calcular então a densidade da resina que a gente vai já deixar pré-estabelecido no nosso Sheet Box. Então eu vou colocar aqui. Vou então ligar a minha balança,
Então eu vou pesar esses 4 cubos e vou fazer uma média deles para a gente ter uma precisão mais exata de quanto que ele efetivamente pesa. Vou trazer uma calculadora aqui no meu computador para a gente já fazer essa média das medidas, né, do peso de cada uma delas, e aí a gente vai utilizar esse peso médio para a gente colocar lá no nosso software. Então vamos lá. Primeiro cubo, 9,54, 9,55, 9,54 e 9,54. Lembrando que eu fiz uma impressão desses 4 cubos com a mesma resina, com o mesmo arquivo, que é um arquivo de 2 por 2 por 2 centímetros. Então, eles são a mesma impressão, era só para a gente ter uma média, porque o que acontece? Às vezes eu posso botar esse cubo impresso com suporte, se eu removo e eu tenho uma perda de algum material, ou se eu coloco diretamente na mesa de impressão, eu posso, pelas impressões das primeiras camadas, ter um tempo de exposição muito maior, eu ter uma deformação na base, então por isso tudo eu posso ter uma diferença. Mas então tá aqui, 38,17, se eu dividir isso por 4, eu vou ter uma massa média de 9,54, ok? Então eu vou pegar essa massa e vou dividir pelo meu volume, então que essa é a densidade, massa dividido pelo volume. Então nós vamos dividir aqui por 8,1 e a gente vai ter um resultado de 1,178, ou vamos botar aqui, 1,18. Então eu tenho uma densidade de 1,18. Se eu for lá para o meu Shitobox e vou mudar as minhas configurações, eu vou editar, eu tenho lá uma densidade de 1,1. Então eu vou colocar aqui, de 1,1 eu vou para 1,18. 1,18, que seria a densidade perfeita ou mais próxima do ideal dessa minha resina de impressão. Eu tenho que calcular essa densidade para cada resina que eu for utilizar e que eu for colocar no fluxo de trabalho do meu laboratório, do meu consultório, e que eu queira efetivamente saber qual o custo que eu vou gastar para cada modelo que eu vou utilizar. Além disso, eu vou modificar o valor da minha resina. Então aqui embaixo, a minha resina, eu vou colocar que uma resina custasse R$500 o quilo, pode ser qualquer valor que a gente pode utilizar. Eu vou modificar aqui como para colocar em reais e aqui a gente tem uma medida já em quilo. Então, quando eu fizer isso, eu vou aplicar aqui no meu projeto. A próxima vez que eu fatiar, eu vou conseguir calcular efetivamente quanto aquele meu projeto vai ter. Aplicamos ao projeto. Então esse é o valor que a gente tem, uma densidade já mais adequada. Vamos trazer para cá então algum modelo para a gente poder trabalhar e calcular quanto que a gente vai então gastar para aquele modelo. Vamos trazer aqui para o Shitobox um modelo para a gente poder imprimir. Vou virar ele e colocar ele então suportes, alguns suportes para poder imprimir esse modelo. Vou botar então suportes automáticos, médios, aplicar, ok. E agora então a gente vai fatiar esse nosso modelo e a gente vai ter o cálculo então adequado de quanto que a gente vai gastar. Então aqui ó, a gente tem um volume de 12 ml e um peso de 15,046 gramas desse nosso modelo. E já atualizando então aqui, a gente tem um custo, a partir de uma resina que custa R$500 o quilo, então R$7,52 de custo para a gente poder fazer essa impressão, demorando 1h10. Então esse é o custo total que a gente vai ter para imprimir esse modelo. Isso vai fazer com que a gente consiga adequar então os nossos fluxos todos e calcular então quanto que a gente pode, a partir dessa depreciação que a gente vai ter da impressora, do tempo que a gente vai ter uma pessoa trabalhando em cima disso e o custo efetivo de resina, por quanto a gente pode vender esse nosso modelo. Uma coisa que a gente deve levar em consideração, que não só essa resina que ela é utilizada para impressão 3D, o restante da resina vai ficar lá no tanque, mas os processos que a gente tem de remover resina do tanque e colocar de volta, a gente pode ter alguma perda nisso aí. Então, o que a gente tem é o gasto efetivo para a impressão e alguma perda que a gente tenha efetivamente nesse processo. Mas, basicamente, esse valor e essa quantidade de resina que a gente gastou, a gente vai conseguir calcular utilizando isso bem certinho lá no nosso Shitobox. E aí, pessoal, esclareceram as dúvidas que vocês tinham
para utilizar o software para medir efetivamente quanto que a gente vai gastar, é bem importante a gente poder entender tudo isso. Se eu utilizar as configurações básicas ali de 1.1 da densidade da resina, eu posso ter um cálculo muito aproximado. Mas quando a gente vai utilizar resinas, principalmente de carga cerâmica, onde elas são mais custosas e elas são mais pesadas, a densidade ela vai dar bem diferente do cálculo que a gente tem já no nosso software, já pré-configurado no nosso software. E resinas que custam em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, 250 gramas, se a gente não tiver um cálculo efetivo do custo que a gente tem do material, a gente pode, às vezes, vender alguma peça, vender algum dente, um provisório, num valor muito abaixo e a longo prazo a gente tem uma perda com isso tudo. Se você tem mais alguma dúvida sobre todo esse processo, deixe lá nos comentários. É muito importante para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com algum colega que está tendo dificuldades de calcular o valor do custo de cada modelo de impressão. Até mais!